Oi, estamos de volta com o Evangelho, uma mensagem cronológica do Evangelho. Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma mensagem. Antes de mais nada, quero aproveitar o quê? O nosso final de semana. Qual foi o nosso final de semana? Nosso final de semana foi de celebração da Páscoa. O que isso quer dizer? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, entre por este caminho de Jesus. Viva uma vida de perdão dos pecados e uma vida cheia da vida de Deus através de Jesus. Nossa mensagem sobre o ministério, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o ministério de Jesus, se sintoniza nesse momento da história, onde ele chama os seus primeiros discípulos e, depois de chamar os seus primeiros discípulos, ele desce a Caná da Galileia, onde ele participa ali de um casamento, a mãe dele está ali, ele transforma a água em vinho, né, o primeiro milagre dele, e dali ele vai para Cafarnaum, e de Cafarnaum ele desce para Jerusalém, para a primeira festa da Páscoa, inclusive. Estamos na Páscoa agora, comemorando a Páscoa, e ele desce para a primeira Páscoa no início do seu ministério. Quando ele chega ali, sintonizar todos vocês, na situação que ele chega e ele vê ali em volta do templo, né, na entrada do templo, o pessoal fazendo da casa de Deus, do templo, né, até então, o entendimento da religião judaica, a casa de Deus, né, fazendo o quê? Fazendo um negócio, né, do que seria algo espiritual, estava sendo um negócio. Jesus os exorta, Jesus toma uma atitude severa com relação àquilo que estava acontecendo. E João 2, né, 18 até o 21, fala assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazerdes estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, essa é a situação em que nós nos encontramos nessa caminhada cronológica do Evangelho de Jesus. Ele agora, depois de exortar os judeus que estavam fazendo do templo um lugar de negócio, eles perguntam com que autoridade, qual sinal que ele daria para mostrar essa autoridade dele. Interessante que em 3 momentos onde se pede sinal de Jesus, né, na verdade ele dá 3 respostas, são 2 momentos. O primeiro é esse, que se pede um sinal para Jesus, e ele responde aqui que qual que é a resposta? Que se destruírem o santuário, em 3 dias ele reconstruiria de novo. É uma indicação da sua morte e ressurreição. Logo em seguida, a gente vê que Nicodemos vai, isso é a próxima mensagem inclusive, né? A gente vê que Nicodemos se encontra com ele. Nicodemos, pelo que a gente lê da história, ele estava nesse momento aqui. Então Jesus também dá uma frase do que seria um sinal, né? Que seria a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, esse seria o sinal, né? Para aquela geração. E depois, lá quando ele cura o endemoniado na Galileia, o pessoal também pede para ele um sinal. E ele fala que o sinal seria de Jonas, que passou 3 dias dentro do peixe e depois, né, voltou. Então, todas as vezes que Jesus mostra o sinal para esta geração, ele está falando da sua morte e ressurreição. E aqui não é diferente. Ele está falando da sua morte e ressurreição. Mas a aplicabilidade desse destruir o templo e em 3 dias reconstruir de novo, ela tem 3 aplicabilidades muito importantes, né? A primeira é o que o verso 21 a gente leu. Ele se referia ao seu próprio corpo. Em 3 dias, né, ele ia ser crucificado, né? Todos nós entendemos isso, e em 3 dias ele ressurgiria dos mortos, né? Jesus, quando ele traz esse entendimento,
ele traz um entendimento muito importante. Por quê? Vamos pensar ali em Jerusalém. Jerusalém era o centro da religião de Israel. O centro da religião de Israel era o templo no Monte Sião. Então, no Monte Sião estava o templo, que era o centro. Ali, o sacerdócio, os rituais, os sacrifícios. Então, estava ali, concentrado ali. Ali era o centro da religião. Ao mesmo tempo que ele se referia à sua morte e ressurreição, Jesus também estava se referindo ao quê? A que ele não mais habitaria em templos feitos por mãos. 1 Reis 8:27, 2 Crônicas 2:6, Atos 7:48, em conformidade com Isaías 66:1, nos dão essa referência que Deus não habitaria em templos feitos por mãos. E Jesus passa a ser ali nesse momento que ele declara isso, ele está se indicando como a novo fundamento. Sobre ele se construiria, então em 3 dias reconstruiria de novo. Então a base da construção da nova morada de Deus é Jesus. A pedra angular, o fundamento para a construção de quê? Do corpo de Cristo. A igreja, eu e você e todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, que Jesus veio para nos perdoar os pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna, é sobre esse fundamento que é criado agora o novo templo para Deus. Nós. Deus nesse momento, Jesus nesse momento, o que ele fala? Ele está dizendo que de forma atemporal, naquela época ou em épocas vindouras como hoje, que ele estava destruindo, de certa forma, todos e quaisquer deuses e religiões. Não estou dizendo nada contra religiões nenhuma, mas estou dizendo o que Jesus fez. Ele está dizendo, a partir de agora, a partir de reconstruir sobre mim, ele traz agora um novo entendimento. Porque Deus passa a habitar em mim e em você. Nós somos o que então? Templos do Espírito Santo, habitação do Deus Altíssimo. Somos povo separado para Deus. Nós vemos isso em 1 Coríntios 3,16, no 1 Coríntios 6,19. Paulo fala ainda em 2 Coríntios 6,16. Temos o escritor de Paulo que fala em Hebreus 3,6 e Pedro, na primeira carta, em 2,5, referindo-se a nós, as pessoas que seguem a Jesus, sendo fundamentadas sobre o fundamento de Jesus, sendo construídos sobre o fundamento, somos pedras vivas desse novo corpo de Cristo, desse novo santuário de Deus, dessa nova habitação de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo. Então nós somos o templo de Deus. Se você está fundamentado na pedra que é Jesus Cristo, porque ele é quem morreu na cruz, ele é quem ressuscitou ao terceiro dia, é ele, o templo que foi destruído e reconstruído, e sobre esse fundamento, Jesus, nós somos construídos como morada de Deus. Eu e você somos morada de Deus, somos morada do Espírito Santo. E por que ele faz isso? Primeiro, para que cheguemos individualmente ao pleno conhecimento de Jesus, ao pleno conhecimento da verdade, para que andemos no seu caminho, para que andemos em novidade de vida. Mas unidos como um corpo, fundamentados na pedra Jesus Cristo, que possamos ser a sua presença. O que representava o templo? O que representava a arca? O que representava tudo aquilo? A presença de Deus para o judeu. Quando Jesus diz que eles destruiriam isso e ele em 3 dias reconstruiria tudo isso de novo, ele quer dizer que agora, atemporalmente, independente de época, de tempo, Deus se manifestaria sobre ele, a pedra angular, e sobre aqueles que sobre ele estão edificados. Nós, eu e você. Então a glória de Deus se manifesta em nós por meio de Jesus para alcançar quantos ele desejar. Então eu e você, se estamos apagados e não estamos manifestando a glória de Deus, é porque nós não estamos fundamentados em Jesus. Eu e você, todos nós, precisamos nos fundamentar nele, Jesus, né? O templo que foi destruído,
morto, crucificado, mas em 3 dias foi reconstruído. E sobre ele, nós, a igreja, eu e você, igreja no sentido bíblico, né? Pessoas unidas num só pensamento, num só fundamento, Jesus. Jesus, o verbo vivo. Jesus, a luz que ilumina as trevas. Então essa luz manifestada em nós, fundamentados em Jesus, é a sua glória, para que todos vejam e para que todos se acheguem a ele, porque ele morreu por todos. O perdão do pecado, ele morreu pelo perdão do pecado de toda a humanidade. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, quando essa glória se manifesta em mim e em você, fundamentados nele, Jesus Cristo, outras pessoas, outros necessitados chegam a Jesus. Eu necessitava de Jesus e necessito dele dia a dia. Muitos estão precisando de mim e de você, para que essa glória seja manifesta, porque estamos fundamentados nele. Se estamos fundamentados nele, nós somos o novo templo, o novo habitar de Deus. E essa glória tem que se manifestar através de mim, através de você, através de nós. Unidos em Cristo, somos a esperança para esse mundo, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Falei que essa semana ia ser um pouquinho de alimento sólido, foi só um pouquinho, mas assim é os ensinos de Jesus. A gente vai lá, a gente volta, porque a gente está fazendo de forma cronológica. E esse é o ensino que Jesus nos traz hoje através do que aconteceu nesse momento da sua história aqui como homem. Que nós, fundamentados nele, precisamos manifestar a sua glória. Quero desejar a todos uma ótima semana. Lembre-se, Jesus é Páscoa, né? Então Jesus, e ele fala isso na Páscoa, Jesus morreu para nos perdoar os pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Vamos crescer nesse conhecimento, no conhecimento de Jesus, no conhecimento do seu evangelho e vamos refletir a sua glória. Desejo a todos uma ótima semana, como eu já disse, e nos vemos na próxima semana com mais uma mensagem do evangelho. Boa noite.